Meu nome é Marlene Soncas, eu sou natural de Laguna, Santa Catarina, moro atualmente em Criciúma, também Santa Catarina. Eu acabei penetrando na história do Brasil, porque fui presa em 1970 por ter lutado contra o golpe de 64. Lutei ao lado de brasileiros que resistiam. Foi uma luta de resistência do povo brasileiro. E a minha prisão se deu justamente em função dessa luta, não como uma consequência direta que deveria acontecer com todo mundo, mas aconteceu comigo, e eu também vou contar essa história, não porque a minha história seja importante, mas porque ela é um registro do que foi o Brasil em 1900, com a ditadura militar civil também, de 1964. Eu estava em São Paulo, fazer estudos em odontologia, então estava lá fazendo esse curso de aperfeiçoamento. E fui presa em plena Avenida São João, no meio de muitas pessoas que não estavam sabendo o que estava acontecendo no Brasil. Eu poderia até chamá-los de analfabetos políticos, pessoas que não cuidam do Brasil, que não se interessam pelo Brasil, não se interessam pela nossa história, e ficam alheias assistindo a banda passar. Eu fui levada para uma sala de torturas na uma delegacia na Rua Tutóia. Justamente essa delegacia funcionava como centro de torturas da Operação Bandeirantes. O que era a Operação Bandeirantes? Era um órgão clandestino do Exército e que era financiado por empresários brasileiros e por empresários internacionais de outras nacionalidades. E eles que mantinham aquele centro de tortura. A minha primeira tortura, assim que eu cheguei, chama-se a palmatória. É uma prancha de madeira, mais ou menos fina, de uns 2,5 centímetros de espessura, bastante grande, para a qual eu devia oferecer a palma da minha mão, ora uma, ora outra, ora depois outra, depois outra. E isso não era só uma vez, duas, 10 vezes. Absolutamente, nós ficávamos horas e horas nessa situação. Eu oferecendo a minha mão, quando a minha mão já estava toda com uma hemorragia interna, subcutânea, porque a prancha de madeira não é cortante, mas ela estoura as veias e as artérias que nós temos embaixo da pele. Então eu fiquei a hemorragia foi acontecendo, é como se eu ficasse com uma luvas de roxas, né, até aqui mais ou menos. E também as articulações ficavam inchadas, e a ponto de eu não poder quase me apoiar com as mãos ou de pegar qualquer objeto. E eu estava durante todo esse tempo nua, porque a gente entra ali, todo mundo tem que tirar a roupa. Se a gente resiste, eles dizem, se você não tira a roupa, a gente arranca. Então, como é que eu ia lutar com 6, 8 torturadores armados e eu completamente indefesa, sem ninguém mais, com ninguém, não podendo contar com mais ninguém, a não ser comigo mesmo. Por que eles obrigavam a gente a tirar a roupa? Porque isso já tira, a intenção é quebrar um pouco do nosso moral, da nossa resistência, porque nós não estamos acostumados a ficar pelados à vista de 5, 6 homens. E o segundo motivo por que a gente tinha que ficar sem roupa é porque os órgãos sexuais ficavam ao alcance de um fio elétrico, que o fio elétrico substituía o chicote, por exemplo, de outras torturas infligidas aos escravos no tempo da escravidão aqui no Brasil, que durou cerca de 4 séculos, mais ou menos. Então, todos tinham que ficar nus, né, durante todo o tempo que a gente era torturado. E assim foi com a palmatória, e depois da palmatória, quando eu já estava com as mãos e os pés muito edemaciados, então eles me sentaram numa cadeira do dragão, que era uma cadeira elétrica, nua,
sentada, e o assento tinha uma placa de madeira, uma placa de metal, para potencializar os choques que eu ia receber. Então, sentada ali, eu tive mãos e pés amarrados, e num dedinho mindinho eles enrolaram um polo do fio elétrico. Foi enrolado no meu dedo mindinho, e o outro polo eles percorriam todo o corpo, ouvidos, olhos, línguas, pico dos seios, vaginas e as partes mais sensíveis do corpo. Jogavam também água para potencializar o choque e aumentar o nosso sofrimento. Por que amarravam os pés? Aconteceu que num outro dia eles esqueceram de prender meus pés, e nos primeiros choques que eu recebi, eu levantei os pés, assim, foi uma atitude impensada e não foi consciente, foi uma espécie de reflexo ao choque que eu estava levando. Encolhi os joelhos e empurrei os pés para frente. Ao mesmo tempo eu escorreguei na cadeira, porque com o impulso eu acabei ficando toda torta, escorreguei, fiquei com a cabeça embaixo, né, mais abaixo, e eles tamparam meus gritos com uma toalha. Mas não tinha problema, porque o local desta delegacia ficava muito isolado, quase que não tinha ninguém, não havia muitos moradores por perto. Não era um lugar era bem habitado, mas a delegacia ficava praticamente isolada. Depois, alguém pode morrer numa cadeira elétrica dessa, como eles usavam a cadeira do dragão? Sim, podia. Se ele sofresse, por exemplo, do coração, se fosse uma pessoa de mais idade. A maioria de nós éramos bem jovens nessa época, mas tinha velhos também, ou pessoas idosas também, naquela luta de resistência do povo brasileiro. Depois da cadeira do dragão, então, eu fui levada para o pau de arara, que é, como vocês vão ver nas imagens, uma travessa onde a gente fica pendurado, amarrado, com os braços por baixo desse cano, dessa travessa, amarrado aos pulsos, perto dos tornozelos, e pendurado no pau de arara. A gente continuava recebendo choques, continuava recebendo pancadas de palmatórias na bunda, na coluna vertebral. E como vocês vão ver na imagem, a pessoa está com um cabelo molhado. Por que isso? Porque eles jogavam com uma cânula qualquer, uma mangueira de água no nariz da gente, para nos sufocar, para aumentar o nosso sofrimento. Embora que essa posição já fosse muito sofrida, porque o peso do corpo provocava nas pernas uma dor muito intensa nos nervos da perna. E também ocorria aí o fechamento, a obstrução das artérias e veias que nós temos nessa região, de modo que o sangue não circula, e automaticamente as células não vão receber o oxigênio do sangue, células vão morrer, tecidos do músculo vão morrer, e essa morte das células libera a histamina, que é uma substância que provoca reações alérgicas. Se ficar muito tempo pendurado nessa posição, a morte dos tecidos em maior quantidade, e também pode ocorrer, se o preso não receber um tratamento, ele vai ter uma espécie de gangrena. Essa tortura mata? Sim, matou um jovem, justamente por essa questão. Ele teve as suas pernas sofrer gangrena e ele não recebeu tratamento médico e morreu. E eles então retiravam o corpo dali para botar no chão e faziam com que a gente procurasse manter a postura ereta, no chão, deitado no chão. Mas era outro sofrimento muito grande, porque nós ficávamos naquela posição fetal durante muito tempo, e depois, para fazer com que a gente se esticasse novamente, era outra dificuldade muito grande, e às vezes eles mesmos botavam o pé em cima do peito da gente, ou seguravam as pernas para que o corpo se esticasse. Mas depois, então, novamente, depois de passado um descanso, nós éramos novamente colocados no pau de arara, e assim isso ia sucedendo durante algum tempo.
Outra forma de tortura é o que nós chamamos, eles que chamavam de mergulho ou afogamento, ou então eles, para tripudiar da gente, chamavam de afogamento. Eles submergiam a cabeça da gente ou num balde cheio d'água, ou num tonel cheio de água, ou num tanque de lavar roupa, um tanque qualquer também com água. Essa água nunca era limpa. Aí eles os torturadores empurravam a cabeça da gente dentro um desses 3 objetos. Na imagem vocês vão ver que se trata de um balde. Essa água sempre era suja, com urina ou com fezes, nunca era uma água limpa. E eles contavam de 1 a 40, tiravam para respirar, onde a pessoa puxava o ar, pois eles colocavam imediatamente dentro d'água novamente. A gente ficava lá de 1 a 60, eles contavam de 1 a 60, tiravam, a gente tomava o ar e mergulhava a cabeça novamente, até que em determinado momento o prisioneiro perdia esse ritmo da respiração dentro ou fora da água e acabava se afogando e respirando água e desmaiava. Aí a tortura terminava. Eles tentavam reanimar ou davam um tempo de espera para depois continuar. O que eu quero deixar bem claro aqui é que essas torturas todas, elas nunca eram feitas sozinhas. Por exemplo, no pau de arara, a gente pendurada no pau de arara, sem roupa nenhuma, então o corpo era cheio de pancadas, queimaduras com pontas de cigarro, aquela palmatória que se dava na palma das mãos também se dava na bunda ou nos rins, na própria coluna vertebral, e também eles aplicavam choques em todo o nosso corpo, e assim as torturas eram misturadas, nunca ficava só um tipo de tortura, todas elas tinham complemento das outras modalidades. Era um suplício muito grande. E eu gostaria de considerar também que, mesmo prisioneiro, a gente ainda tinha uma possibilidade de luta, porque depois do tempo das torturas, a gente ia da Operação Bandeirantes, a nossa via sacra e de todos os que eram presos, a gente ia para o DOPS, onde ficava um tempo, ficava lá, eu fiquei 12 dias na Operação Bandeirantes, onde era o centro de torturas, depois fiquei no DOPS 45 dias, e depois fui levada para o presídio Tiradentes. Mas enquanto a gente, aí no Tiradentes, nós não tínhamos a tortura ali como uma coisa normal todos os dias, como era na Operação Bandeirantes. Para vocês também terem uma ideia do tempo que a gente ficava submetida à tortura, eu fui presa às 3 horas da tarde, às 4 eu devo ter chegado na Operação Bandeirantes. Às 4, já imediatamente a minha tortura já começou, me mandaram tirar roupa, tive que tirar roupa, e começou a palmatória, depois a cadeira do dragão, o pau de arara, etc. Eu fiquei das 4 da tarde até meia-noite, mergulhamos na madrugada até as 6 horas do dia seguinte, das 4 até meia-noite, depois mais 6 horas da manhã. Fui colocada numa cela, não para me dar algum sossego, simplesmente porque houve uma troca de equipes. Eram 3 equipes de torturadores e elas trabalhavam num sistema de 24 horas de trabalho por 48 de descanso. Então, quando eu estava lá, eu fui colocada mais 6 horas, mais ou menos, na cela. Às 8 horas, a equipe seguinte, que começou, no outro dia já foi lá me buscar, e eu fiquei sendo torturada nesse dia das 8 da manhã até as 4 da madrugada do dia seguinte. Então era assim que era o sistema de tortura que acontecia. Mais tarde, quando já abrandaram as torturas, eles chamavam a gente por interrogatório de madrugada ou a qualquer hora, então a gente nunca estava descansado ou num relaxamento de jeito algum. Nós ficávamos sempre no sobressalto, que a qualquer momento a gente poderia ser chamado para as torturas. Então, no presídio Tiradentes, esse sistema desaparece. Nós ficávamos lá. Podíamos retornar para as torturas? Sim. E eu retornei depois de uns 2 ou 3 meses, porque foi preso junto comigo Marcos
Marcos Arruda, Marcos Satamini Pena de Arruda. Quando ele recebeu os choques, ele entrou numa convulsão, ficou todo com o corpo todo retorcido, o seu sistema nervoso muito abalado, e ele teria que ser socorrido, porque senão ele poderia morrer. Então ele foi para um hospital para ser cuidado, e depois de uns 3 meses, quando ele estava mais ou menos restabelecido, levaram ele para a Operação Bandeirantes e me tiraram do presídio Tiradentes para a Operação Bandeirantes. O que é que eles queriam? Que queriam me torturar na frente do Marcos, porque o Marcos não poderia ser mais torturado, senão ele poderia morrer. Então, para que o Marcos não morresse, eles estavam me torturando para obrigar o Marcos a falar. E eu fiquei muito triste, não queria gritar, mas eu tinha que, era uma coisa que não dava para dominar o choque elétrico, que geralmente arrancava gritos, né, muito fortes. E eu acho que o Marcos passou mal, deve ter passado mal. Fomos levados os dois para a cela. E eu consegui me comunicar com o Marcos e pedi para ele que não falasse nada, que eu não tinha falado nada sobre ele e que ele não se incriminasse de jeito algum, que não ficasse com pena de mim, porque eu já tinha sido torturada na Operação Bandeirantes e, de certa forma, estava acostumada. Aquelas torturas não me metiam tanto medo como no começo, e eu tinha certeza que eu podia aguentar. Então pedi para o Marcos não falar nada, e o Marcos entendeu o meu recado, embora ele não pudesse se expressar muito, porque ele estava passando muito mal, mas eu acredito que ele não tenha dito nada. E depois eu voltei para o presídio Tiradentes, o Marcos voltou para o hospital, e o Marcos saiu daquela situação sem nenhum processo. Ele foi liberado. Por isso que eu acho tremendamente injusta, cruel, desumana a prática da tortura. Ela é condenada no mundo inteiro. E quero também deixar aqui meu testemunho sobre o comportamento dos oficiais das Forças Armadas. Não era só o Exército, era a Marinha, a Aeronáutica, todas as 3 forças praticavam a tortura nas suas dependências. E todas elas torturaram pessoas indefesas, que depois, como aconteceu com Marcos, ele saiu sem nenhum processo. Então ele não foi nem julgado, mas ele já nos castigava antes do julgamento. Nós já éramos torturados antes de um julgamento. O meu julgamento foi feito numa auditoria militar de guerra, onde o juiz togado, um juiz com aquela roupa preta que o juiz costuma usar, ele ainda disse para todos nós: vocês têm muita sorte de serem trazidos para um tribunal, porque da próxima vez vocês vão amanhecer na sarjeta com a boca cheia de formiga. Ou seja, este juiz da primeira auditoria de guerra de São Paulo, ele fez essa condenação à morte, essa ameaça à morte para todos nós que estávamos ali participando daquele julgamento, que era uma farsa de julgamento. Então, eu fui condenada pelo artigo 14 da Lei de Segurança Nacional pelo fato de pertencer a uma organização clandestina. Essa foi a minha penalidade e o crime que eles acharam que eu tinha cometido. E estava certo, eu estava numa organização clandestina, proibida mesmo. Por que eu ia ficar na arena? Por que eu ia ficar no velho MDB? Não havia nenhuma possibilidade disso. Então, eu fui condenada dessa forma, mas acontece, como é que fica a tortura? Diminuiu a minha pena? Não diminuiu, foi descontada a minha pena, não. Eu só fui receber uma anistia anos depois, por causa da luta dos presos políticos pela anistia no Brasil, para que os prisioneiros que ficaram presos pudessem sair das cadeias, para que os brasileiros que foram empurrados para os estrangeiros ou foram banidos, ou foram expulsos, ou fugiram para não ter que enfrentar a ditadura. Voltou Fernando Henrique Cardoso, voltou José Serra, voltou Leonel Brizola, voltou Paulo Freire, nosso grande educador, Miguel Arraes também voltou, e muitos outros brasileiros que estavam no estrangeiro para escapar das torturas e possíveis mortes.
Também quero reforçar o pensamento do comportamento dos nossos oficiais brasileiros das Forças Armadas. Por que eles tiveram esse comportamento tão desumano, tão degradante, tão imoral? Eles foram educados, convidados pelos Estados Unidos para fazer um curso de tortura científica sem deixar marcas nos nossos corpos. Poderia morrer, poderia matar, mas que não deixasse marcas para comprovar a sua atitude cruel e degradante. E essas escolas, se chamava Escola das Américas, ficava no Panamá nessa época. Depois de muito clamor contra essa escola hedionda dos Estados Unidos, eles tiraram do Panamá e levaram para território norte-americano, ficando no estado de Geórgia. Então, os brasileiros e oficiais latino-americanos eram levados para lá e ensinavam essas práticas de torturas. Também tinha alguns norte-americanos, inclusive Boylissen, por exemplo, que era o dono da Ultragás e que financiava a Operação Bandeirantes na Rua Tutóia, em São Paulo. Eles assistiam a algumas cenas de tortura, davam seus palpites, ou riam e debochavam do prisioneiro que estava sendo torturado. Eu fui torturada pelo capitão Homero, pelo capitão Albernaz, pelo capitão Homero, Albernaz, capitão Maurício. Eu não tenho muita certeza se o Carlos Alberto Brilhante Ustra já estava na UBAN naquela ocasião, porque nós não sabíamos o nome dos nossos torturadores. E acabávamos descobrindo através do pessoal da carceragem, que a gente acabava sabendo dessas histórias, dos seus nomes e tudo mais. Mas só com o tempo que a gente acabou descobrindo quem eram os nossos torturadores. Eu deixo aqui um recado para os oficiais das Forças Armadas, que eu só vou parar de chamá-los de assassinos, torturadores, covardes, por torturarem pessoas algemadas, amarradas, indefesas, e do crime hediondo de ocultação de cadáveres. Onde está o corpo de Paulo Sturturath? Onde está? Que os militares revelem onde está enterrado Paulo Sturturath. Ou se ele foi jogado no mar, que fim levou esse cidadão que era um deputado estadual pelo estado de Santa Catarina. O dia que os militares as Forças Armadas fizerem uma autocrítica e pedirem desculpas ao povo brasileiro por esse período terrível da sua própria história, desse comportamento desumano, cruel e degradante, aí sim eu poderei fazer as pazes com as nossas Forças Armadas, mas não antes. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado.